Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar do clássico Choque Rei a partir do ponto de vista do Palmeiras. E aí a coisa complica um pouco, porque ela não foi das melhores para o Verdão. De novo, mais uma vez o Verdão não conseguiu apresentar o melhor do seu futebol. De novo a gente viu que o modelo do Palmeiras não entrou em campo, ou ao menos não esteve em campo, como na temporada passada. Quando a gente fala desse modelo, nesse caso estamos falando muito mais das ideias que postulam um comportamento defensivo dentro de campo. Esse comportamento defensivo esteve presente em campo ontem, assim como em outros momentos em que a linha de 4 está no lugar da linha de 3, que o Abel Ferreira levou a campo no dia de ontem contra o São Paulo no Choque Rei. Acho até que essa ideia não foi das ruins, muito pelo contrário, espelhou um pouco ali o jogo, né, porque o adversário também joga com uma linha de 3. Acho que fechou bem o lado do campo para o São Paulo, permitindo, por exemplo, que o Tricolor precisasse jogar mais por dentro, pelo centro do campo. O Reinaldo não funcionou muito bem. O jogo do Reinaldo foi muito combatido, né, por essa presença dos 3 zagueiros do Palmeiras. Então ele foi, inclusive, um ponto negativo do adversário do Verdão no Choque Rei. Contudo, essa linha de 3 não funcionou muito bem. O que ela parecia, muitas vezes, é que não foi treinada à exaustão, né, não foi treinada como deveria. Os jogadores pareciam desconexos, né? Desconexos uns com os outros, parecia que não havia uma devida conexão. Por vezes a gente via um, né, liderando a saída, por vezes um outro liderando a saída. Então isso mostra perfeitamente que o treinamento não foi como deveria, né? Porque sempre tem que ter um líder, um jogador que vai liderar essa saída, né? Ainda que a saída não aconteça sempre, né? Vai ser aquele que vai sempre se apresentar um pouco mais ali perto do ciclo, né? Do balão do meio de campo, né, para dar o combate, para orientar e tudo mais. E isso às vezes alternava. Essa alternância não costuma ser muito normal, né, quando a equipe joga com a linha de 3. Isso mostra que não houve, possivelmente não houve o devido treinamento para isso. Ou se houve, né, isso no caso cai na conta dos jogadores, que foram muito mal. Se houve, esses jogadores provavelmente não levaram muito em conta as orientações do técnico, as orientações da comissão técnica que esses jogadores receberam nos treinamentos. Então, a saída não estava funcionando. O combate também estava bastante desorientado. Um ou outro jogador, às vezes, ia para o combate, às vezes mais de um também ia para o combate, né? Às vezes fechar a linha de passe da equipe adversária, no caso do São Paulo, não funcionava porque 2 jogadores às vezes se apresentavam no entorno ali do portador da bola e gerando espaços ali no entorno desse portador, né, que permitiam que os jogadores do São Paulo conseguissem aprofundar um pouco mais a sua pisada ali na área ali do goleiro do Palmeiras. Então, eu acho que realmente aparentemente, ou foi mal treinada, ou esses jogadores não deram a mínima para as orientações que receberam nos treinamentos. É curioso também que os 3 zagueiros, a gente tem 3 zagueiros, Kusevich, né, o Danilo e também o Emporian, e a gente não tem ali a presença do Renan. O Renan, que para mim é um zagueiro que pede passagem hoje no Palmeiras, é um jogador que já deveria ter recebido mais oportunidades para jogar, e eu não entendo, né? Parece que em alguns momentos, parece que a base do Palmeiras, que é essa base que foi muito responsável pela equipe conseguir os títulos recentes, né, de Libertadores e Copa do Brasil, essa base, em alguns momentos, parece que ela não é tão privilegiada assim, porque estamos falando do Renan, que é um jogador que está realmente pedindo passagem, e ele, neste momento, é melhor do que os 3 zagueiros que foram a campo ontem pelo Palmeiras. Desses 3 zagueiros, gostei mais do Danilo do que dos outros 2. Bom, a gente viu também alguns jogadores abaixo, né? O William, né? Não dá muito para entender o que está acontecendo com esse jogador, né? Ele tem prestado poucos serviços ali para o Palmeiras. É um jogador que tem uma questão aí contratual que está em vias aí de possível renovação, né? Ou não, acho que é um jogador. Acho que o Palmeiras precisa de uma barca, precisa fazer uma barquinha e mandar alguns jogadores embora, né, gente? Já deu pro William no Palmeiras, já deu, né? Mas é um bom jogador, sim, gente, mas o Palmeiras tem outros jogadores ali, até mais interessantes. E o mais importante disso não é somente que ele poderia ser um ótimo reserva, é que ele ganha muito, gente. Pelo que ele joga, ele ganha demais. E aí não há desculpa, por exemplo, quando não pode buscar reforço porque não tem dinheiro e tal. Olha para o que está ganhando um outro jogador no Palmeiras. Tem gente ganhando muito dinheiro no Palmeiras e não está jogando aquilo que se espera deles. Então, aí, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse problema, a gente precisa considerar que esse problema é fruto do quê? De problemas na gestão. E a gestão do Palmeiras está entrando em campo em todos esses últimos jogos do Verdão. Essa gestão está entrando em campo, é uma personagem que entra em campo, pega a bola e está jogando, e jogando muito mal, né? Por quê? Porque quando a gente percebe ali alguns problemas no modelo, por exemplo, no jogo
da Supercopa Kia do Brasil contra o Flamengo e também na Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, a gente viu ali, por exemplo, a presença do Rony, né, que jogando como centroavante. O Rony é um jogador muito importante, para mim, um dos melhores hoje do Palmeiras. É um jogador que é muito vital para esse modelo do Palmeiras, e funcionou muito bem assim na temporada passada, porque ele é um cara que acelera o jogo pelo lado do campo, né? Esse modelo do Verdão precisa de aceleradores, né, pelo lado do campo. Né? E o Rony é um desses aceleradores que consegue trabalhar muito bem nessa função. Então, quando o técnico precisa colocá-lo para centroavante, ele pede um grande jogador naquela função. Né? E por que ele coloca o Rony como centroavante? Porque não tem um centroavante. Isso é o quê? Gestão, entrando dentro de campo. Entrando dentro de campo para jogar muito mal, para prejudicar a equipe do Abel Ferreira. Então, de novo, a gente cai nessa questão dos reforços. A janela tá fechando, gente. Cadê o reforço? Ah, mas vai comprar. Hoje chega. Se chegar hoje, tá errado já. Se chegarem 2 reforços hoje, 3 reforços hoje, tá errado. Se chegarem os melhores jogadores possíveis para as posições aí que o Palmeiras precisa, tá errado. Porque já era para ter contratado antes. Era para ter contratado muito antes e hoje, se contratar, vai contratar muito mais caro, né, do que contrataria em outros momentos. Não tem justificativa para trazer jogador hoje sem ter trazido antes. Pode até trazer e deve trazer, né? Precisa trazer, é bem provável que traga no máximo um, né? Esse um vai chegar realmente com custo muito maior do que seria há um mês atrás, porque isso é erro de gestão, erro de leitura dos acontecimentos. Isso é amadorismo, gente. Com todo o respeito que a direção do Palmeiras tem da minha parte, eu venho elogiando muito o Palmeiras. Acho que o Palmeiras hoje é um clube muito à frente, né, de inúmeros outros aqui no futebol brasileiro. Acho que foi esse clube, por ser esse clube, que também conseguiu a vitória na Copa do Brasil, a conquista da Copa do Brasil e também da Libertadores. E a gente vê isso, sobretudo, né, materializado na base, dos jogadores da base que subiram do Sub-20. Então esse clube tem funcionado muito bem, mas tem muitos erros, gente. Tá cometendo muitos erros e não dá para entender o que a gestão tá querendo com essa temporada do Palmeiras. Por quê? Porque chegou aquele ponto em que a equipe ganhou muita coisa e aí o que acontece? Ela fica numa fronteira perigosa. Ou seja, a gente pode crescer mais ou a gente pode ficar estancado, paralisado. E ficar paralisado significa que pode cair facilmente. Né? Agora, para dar o outro passo, precisa de quê? De coragem. E coragem é o que está faltando muito hoje para a gestão da equipe do Verdão. Né? Realmente é muito vacilo, é vacilo demais. Né? Não dava para trazer um certo jogador aí, porque era muito caro. Mas aí buscou outro. Buscou um jogador, contratou um jogador que talvez não fosse tão necessário assim, Danilo. Né? Então, o que acontece? Tá errando muito, tá entrando dentro de campo, entrou em campo de novo ontem contra o São Paulo no Choque Rei. Né? Então a gente tem o Willian, que é um jogador valorizado no Verdão e que não deveria receber todo esse valor, porque não joga tudo isso, gente. Não tem jogado. O Luiz Adriano é outro jogador que precisa falar: o que você quer, meu amigo? O que você quer com esse clube? Esse clube paga para você também um ótimo salário e você devolve muito pouco daquilo que você deveria devolver. E está devolvendo cada vez menos. Parece que não está muito focado no clube. Não dá para entender o que está acontecendo com o Luiz Adriano também. A bola dele é uma bola até, de certa forma, redonda, mas que anda sendo muito quadrada nos últimos jogos. Muito desatento, muito descompromissado. Não se compromete, inclusive, com a recomposição. Tá bem complicada a situação do Luiz Adriano também. Né? A gente viu ali também o Luiz Adriano falhando. Né? A gente viu, por exemplo, falhando, jogando muito mal. O Willian falhando, né? Muito também desatento. A gente viu a defesa que não esteve bem, mas não pode ser responsável inteiramente pelo gol. Né? Foi, inclusive, o gol ali aconteceu numa jogada de outro jogador que precisa também receber umas bronquinhas ali no Palmeiras, que é o Scarpa. Né? O erro é um erro que dá para perdoar, todo mundo erra, mas esse erro vem de onde? Vem do simples fato de que o jogador está tentando fazer o melhor e de repente ele erra, ou vem também de desatenção, né? Aquele setor é um setor para ser muito mais sério, é um setor para não brincar muito, né? Ele não houve brincadeira, mas houve ali talvez uma desatenção exagerada. Né? Naquele setor, um jogador que joga mais à frente precisa ter um comportamento mais sério, né? Mais responsável. Então, o Scarpa é outro caso, por exemplo, de jogador, né, que também está devendo há muito tempo. Né? Sem falar naquele que nunca entra, mas que precisa sim mandar o Palmeiras, que é o tal do Lucas Lima, que também deve ganhar muito dinheiro e por causa desses grandes salários que o Palmeiras paga hoje para jogadores que não funcionam mais ou funcionam bem abaixo do que deveria, o Palmeiras, ou pelo menos os seus dirigentes, dizem que não pode contratar. E dizem que não pode contratar porque não tem dinheiro. E aí, gente, assim, se o Palmeiras não tem dinheiro para contratar, quem é que tem? Qual é a equipe no Brasil que tem dinheiro para contratar, gente? O São Paulo fez contratações. O São Paulo tem dívida, o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo fez contratações. Quer dizer para mim que o Palmeiras hoje é um clube com mais problemas financeiros do que o São Paulo? Não dá para aceitar isso. Não é real isso, gente.
Isso é uma mentira que está sendo contada para o torcedor. Essa narrativa é uma narrativa que tem, né, uma narrativa sem verossimilhança. O torcedor está sendo enganado com essa narrativa. O Palmeiras não tem dinheiro. Quem tem dinheiro, gente? É o Santos que tem dinheiro? Quem tem dinheiro? É o Corinthians que tem dinheiro? Não é. Então, o Palmeiras é um clube hoje que tem uma condição financeira melhor que as dos outros clubes do futebol do Brasil. E se realmente está faltando, esse dinheiro está diminuindo, esse dinheiro precisa ser. Ele vai aumentar se a gestão funcionar. Se você não renovar com certos jogadores, se você fazer uma barquinha ali e mandar alguns embora, não é fácil, mas tem que fazer alguma coisa, né? E essa coisa, por exemplo, da pandemia, outra grande, né, ou parcial mentira que é contada para os torcedores. Os clubes hoje não têm dinheiro porque tem uma crise, uma crise que dinamitada aí, né, gerada pela pandemia e tudo mais, então. E rigorosamente, é claro que tudo sofre prejuízo com a questão da pandemia. Mas o que mais faz com que o clube perca dinheiro com a pandemia é a bilheteria. Né? É a bilheteria, porque não tem torcida dentro de campo. Mesmo os patrocínios, né, patrocínio de TV, de camisa, tudo isso, fica mais ou menos na mesma, gente. Então é bilheteria. E se por acaso o clube hoje está falando que não tem muito dinheiro, seja o Palmeiras, seja outros, está faltando dinheiro mesmo, porque não tem bilheteria, não sei o que, tal, aquela coisa toda. Então, pera lá, tem que evoluir, né? Tem que evoluir, né? E não ser, por exemplo, dependente de uma única fonte de receita. Né? Não pode ser tão dependente assim de uma única fonte de receita. E mesmo assim, se o Palmeiras está sofrendo muito com isso, né? Se os cofres palmeirenses estão sofrendo com esse problema da pandemia, né? Por causa da falta de gente nos estádios, imagine o Corinthians, imagine o Santos, imagine o São Paulo, imagine outros clubes, imagine o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e tal. O Palmeiras hoje está numa condição financeira que não é das melhores e não pode realmente ser das melhores momentos como esse, realmente. Não é pior do que todos esses clubes que eu citei. Não é pior, sobretudo do São Paulo, que é o clube hoje, por exemplo, que fez as devidas contratações, as contratações que precisava, enquanto o Palmeiras ficou aí com essa dificuldade toda e enganando o torcedor, porque qual foi a narrativa que foi mais ou menos, não contada diretamente por eles, mas uma narrativa que foi colocada como mais ou menos oficial durante esse tempo inteiro. Estamos disputando aí o Mundial, estamos disputando a Copa do Brasil, estamos na loucura dessa questão da Libertadores, então não dá para contratar agora, a gente vai contratar depois. Não foi isso mais ou menos que foi colocado aí como algo quase oficial aí, né? As contratações, elas não estavam acontecendo por causa desses problemas, né? É foco na Copa do Brasil, é foco na Libertadores, é foco no Mundial. Não tem mais Libertadores, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Mundial. Cadê as contratações? Elas não vêm, elas não chegam. E tudo isso, depois de criticar muito a gestão, é preciso falar também do Abel Ferreira, gente. Ele também está deixando a desejar. Né? Ele está errando também nas escalações, ele está errando também nos jogadores que ele leva para campo, ele está errando também nesse nervosismo que continua. No segundo tempo ele se acalmou, mas no primeiro tempo estava pilhado de novo. Teve um momento que a câmera conseguiu pegar os dois técnicos ali na área, né? Na área reservada aos treinadores. Né? E você viu o Crespo com aquela posição que ele sempre fica lá, olhando para o jogo, vendo se tem algum problema ali na geração de espaço, na proteção, deslocamento dos seus jogadores. Né? Super calmo. E o Abel lá enchendo o saco do quarto árbitro. Ele todo o tempo inteiro ele ficava em cima do quarto árbitro, enchendo a paciência do técnico, do quarto árbitro. O tempo inteiro, gente. Sabe? É muito pilhado, ele tem que se acalmar. A comissão técnica do Verdão precisa se acalmar. Então é claro que ele tem todos os motivos do mundo para reclamar da ausência de reforços. Mas uma hora também isso tem que parar de acontecer, né? Mesmo essa questão dos reforços, tal, que não chega e tudo mais, tal, precisa parar de acontecer também. E por que também que pode ser também uma outra narrativa que se coloca, na minha opinião, como mentirosa essa questão dos reforços? Porque isso pode ser uma questão também que vira desculpa para muita coisa no Palmeiras. Por quê? Porque o Abel Ferreira não está valorizando a base do Palmeiras como deveria. Vamos ser claros hoje, vamos ser justos nos dias atuais. O Abel não está valorizando a canteira do Palmeiras como já fez até quando chega no clube. Né? Não está dando o devido valor. É Zé Rafael e Felipe Melo como seus dois volantes titulares. Né? É o Renan que não joga. Né? Outros jogadores, não tem, por exemplo, centroavante na equipe, cadê as oportunidades pro Newton Williams? Pra ver se o cara é bom mesmo, gente. Aí fica nessa coisa, será que o cara joga ou não joga? Precisa jogar pra ver. O garoto não tem 15 anos de idade, né? Já tem 20 anos, né? Porque não é um menino, ele pode jogar, né? Tem jogadores ali, mesmo no meio de campo, que poderia receber oportunidade, tem o Kanslem, né? Tem o Pedro Lima, né? Tem o Giovani, né, que é um garoto ali que joga pelo lado direito, pé trocado, aquele tal que ele falou que não tinha, que ele gostaria de ter um jogador de lado de campo que jogasse com o pé trocado. O Giovani é esse jogador e o Giovani também não recebe oportunidades. Então,
o Abel está também prejudicando, porque nesses momentos em que não há um reforço, não há um jogador interessante para chegar na equipe e a equipe está sentindo falta, o técnico geralmente olha para a base, não fica esperando que apareça uma contratação. O Crespo, por exemplo, ele precisa de um centroavante ali no São Paulo. Em nenhum momento ele reclamou e está trabalhando com o Pablo, que fez o gol ontem da vitória do São Paulo contra o Palmeiras. Então o Abel Ferreira também precisa ser cobrado em relação a isso. Ele não está valorizando a base. Por quê? Será que está com medo de bancar os garotos? Porque esse é um problema típico dos técnicos brasileiros. Eles não bancam os garotos, ficam sempre esperando as melhores situações, as situações mais oportunas para bancar a garotada. O jogo bom, o jogo fácil, o jogo tranquilo. Gente, isso não existe mais no futebol. Não existe mais essas situações extremamente favoráveis, né, do jogo para você colocar a garotada. E outra coisa, não estamos falando de garotos de 15 anos. Essa canteira do Palmeiras, ela é muito boa, é muito qualificada também pela preparação mental desses garotos. Então não são nenéns, são homens de 18 anos, alguns até de 17 anos, 19, de 20 anos, que precisam ir para campo. Então o seu Abel Ferreira também está falhando, gente. O Palmeiras vive um momento difícil hoje, o modelo não está funcionando por causa dos dirigentes que estão sendo irresponsáveis, medrosos, por causa de alguns jogadores que não sabem o que querem no Palmeiras, né, precisam ser cobrados também por isso, e aí nesse momento precisa ter executivo de futebol, que não tem que ter só o papel de contratar, não contratar, de arrumar as contas do clube, né? Tem que cobrar também, né? O pessoal do futebol, principalmente o executivo, tem que cobrar também. Então, tá falhando também, né? Alguns jogadores estão falhando, a gestão está falhando, né? No caso o presidente está falhando, o pessoal do futebol, ligado ao futebol, está falhando, o técnico também está falhando. Então, por tudo isso, o Palmeiras corre riscos nessa temporada que mal começou. Corre riscos na Libertadores de América. O Palmeiras tem um grupo difícil, um grupo do qual o Palmeiras pode sair líder com tranquilidade. Esse Verdão ainda é um dos favoritos para conquistar a Libertadores de América. Mas está fazendo tudo errado, gente. Está fazendo de tudo para que não consiga conquistar a Libertadores. Está fazendo de tudo de errado, inclusive, para não avançar na Libertadores de América. Tudo até agora, nesse 2021, da parte da gestão, está sendo equivocado. Né? Muitas coisas, quase tudo da parte do Abel Ferreira está sendo equivocado. E muitos jogadores também estão jogando de uma maneira que estão pedindo para sair da equipe. E aí, no caso, o técnico tem que bancar a saída desses caras da equipe. Né? Tem que parar de prestigiar jogador como o William. Tem que parar de prestigiar jogadores como o pesadíssimo, né? Zé Rafael, né? Que é outro jogador que realmente não dá para entender por que esse cara é tão prestigiado nesse Palmeiras, porque ele não joga pra tudo isso, gente. Não joga pra tudo isso. E olha, o Renan precisa entrar na equipe, sobretudo quando ela joga com zagueiros reservas. Né? Porque o Renan é um grande jogador. Daqui a pouco vão falar que tá precisando de um zagueiro também. E complicado, né? Palmeiras demorou para contratar, se contratar hoje já tá errado. Né? Certamente não vai contratar um lateral direito que precisa, certamente não vai contratar um lateral esquerdo que precisa, vai deixar isso o quê? Vai virar esse problema agora do fechamento da janela, vai ser mais ou menos a mesma coisa quando tivermos abertura da janela europeia. Muitos jogadores o Palmeiras vai perder naturalmente, vai precisar de reposições. Essas reposições, inclusive pro Vinha, já deveriam estar acontecendo agora, né? Agora, neste momento. Né? Mas além dessas reposições não acontecerem, contratações pontuais para os dias atuais também não estão acontecendo. E se acontecerem no dia de hoje, já está errado. Já mostra que a gestão errou muito. E se contratar no dia de hoje, vai contratar com preço muito mais alto do que seria há um mês, 2 meses atrás. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste longo vídeo desabafo. Até o final.